No jantar de Natal, papai anunciou que eu era um fardo e que não podia mais viver conosco. No dia seguinte, quando eu arrumei minhas coisas e disse a eles que estava parando de pagar as contas, papai, o jantar de Natal estava quase acabando. Quando meu pai largou o garfo, olhou-me diretamente nos olhos e disse: "Você é um fardo e não pode mais viver conosco." No começo, eu pensei que tinha ouvido mal. Minha mãe soltou uma risada nervosa, estranha, como se ela não tivesse certeza, se ele quis dizer isso. Mas então ele apenas ficou sentado lá, me encarando, esperando por uma reação. A sala ficou em silêncio. Minha irmã mais nova, Thaís, congelou com o garfo a meio caminho da boca. Ela olhou para mim com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Eu engoli o pedaço de presunto que estava mastigando e coloquei meu garfo para baixo. "O que você me ouviu?" ele disse. "Você ficou mais tempo do que o esperado. Precisa se mudar." Eu apenas sentei lá, tentando processar. Eu tinha 23 anos, um emprego estável e poderia ter saído há muito tempo, mas fiquei porque eles precisavam de mim. Eu pagava a conta de luz, a internet, as compras, na maioria das semanas, coisas que eles não podiam pagar porque meu pai estava desempregado há anos e minha mãe só trabalhava meio período. Eu não era um fardo. Eu era a razão das luzes ainda estarem acesas naquela casa. E agora, do nada, eu estava sendo expulso como um aproveitador inútil. Mamãe finalmente falou: "Talvez devêssemos conversar sobre isso mais tarde." "Não, papai", interrompeu. "Esta é a minha casa. Eu faço as regras e digo que ele terminou aqui." Thaís largou o garfo. Ela tinha apenas 16 anos, e eu podia perceber que ela estava com medo. Ela olhou para nossos pais como se nem os reconhecesse. Se eles podiam me expulsar tão facilmente, o que isso significava para ela? Eu respirei fundo. Eu não ia discutir ou implorar. Se eles me quisessem fora, tudo bem, mas eles não estavam prontos para o que isso realmente significava. Me inclinei para trás na minha cadeira. "Tudo bem", eu disse. Meu pai se endireitou como se tivesse vencido uma batalha imaginária. Minha mãe ainda parecia desconfortável, mas não disse nada. Talvez ela estivesse em choque, ou talvez simplesmente não se importasse tanto quanto eu pensava que ela se importaria. Eu me levantei, peguei meu prato e o levei para a pia. Eu não queria dar a eles a reação que eles queriam. Em vez disso, olhei para Thaís, que ainda estava sentada ali, tensa e confusa. Eu dei a ela um pequeno aceno de cabeça. Ela era a única naquela mesa com quem eu ainda me importava. Papai tomou um gole de sua bebida como se nada tivesse acontecido. Mamãe voltou a mexer em seu purê de batatas. Thaís continuou olhando para mim, como se quisesse dizer algo, mas não disse. Eu não fiquei para terminar o jantar. Simplesmente saí. Não disse mais nenhuma palavra naquela noite. Fui direto para o meu quarto, fechei a porta e comecei a fazer as malas. Eu não ia perder meu tempo tentando entender por que eles estavam fazendo isso. Se eles queriam que eu fosse embora, então eu fui embora. Mas isso também significava que eles perderiam tudo o que eu tinha pago e eu não iria avisá-los. Fiz as malas em silêncio, mas podia ouvi-los conversando lá embaixo. A voz da minha mãe estava baixa e assustada. A do meu pai estava firme, como se estivesse tentando convencê-la de algo. Eu peguei pedaços da conversa. Ele tem idade suficiente. Nós podemos lidar com isso. Ele deveria ter se mudado anos atrás. E 1 hora depois, Thaís bateu na minha porta. Eu a abri e ela entrou, fechando-a atrás dela. Ela parecia chateada. Seus olhos estavam vermelhos como se tivesse chorado. "O que diabos foi isso?" sussurrei. "Eu não sei", eu disse, enfiando meu laptop na minha bolsa. "Mas eu vou embora amanhã." Ela balançou a cabeça. "Isso é loucura, você paga por tudo. Eles não podem nem pagar comida sem você." "Não é mais problema meu", eu respondi, mordendo o lábio, obviamente tentando segurar mais lágrimas. "Onde você vai?" ela perguntou. "Eu vou descobrir." A verdade é que eu tinha algum dinheiro guardado, mas não tinha planejado me mudar. Então, de repente, eu teria que encontrar um lugar rápido. Talvez ficar com um amigo por um tempo. Mas não estava preocupada. Eu ficaria bem. Eles não ficariam. Thaís hesitou. "Posso ir com você?" Ela se conteve. Eu sabia o que ela ia perguntar. Ela queria vir comigo,
Mas ela ainda estava no ensino médio, e por mais que eu odiasse deixá-la para trás, eu não podia levá-la comigo. Você sabe que eles nunca deixam isso acontecer, eu disse. Ela olhou para o chão. Sim. Eu terminei de fazer as malas e ela apenas ficou lá como se não quisesse ir. Finalmente ela suspirou. Você vai se arrepender disso. Eu sorri. Eu sei. Na manhã seguinte fui embora antes mesmo que eles acordassem. Carreguei minhas malas escada abaixo, coloquei no carro e dei uma última olhada na casa. Sem tristeza, sem arrependimento. Apenas alívio. Quando estava saindo da garagem, abri meu aplicativo bancário e removi meu nome de todas as contas. Luz, internet, água, até mesmo da conta da Netflix. Eu tinha pago por todas elas. Sem mim, tudo seria desligado dentro de um mês. Sorri, coloquei meu carro em movimento e fui embora sem olhar para trás. Nos próximos dias, fiquei no apartamento do meu amigo Igor, enquanto procurava um lugar para mim. O sofá era desconfortável, seu cachorro, Max, não parava de me olhar, enquanto eu tentava dormir, e seu colega de quarto continuava perguntando se eu ficaria para sempre, mas nada disso importava porque eu estava livre. Não estava mais pagando por uma casa na qual eu nem queria morar, não estava mais fingindo respeitar um homem que não tinha problema em me expulsar no jantar de Natal, não estava mais sendo tratado como um caixa eletrônico ambulante. Eu estava finalmente fazendo algo por mim mesmo. Então, 3 dias depois que fui embora, meu telefone começou a tocar. No começo, eu ignorei 7 chamadas perdidas da minha mãe, 2 do meu pai, o que foi chocante porque ele nunca me ligava, e algumas mensagens de Thaís. Eu ignorei essas 2 até que ela enviou a seguinte. Elas estão pirando. A energia foi cortada. Eu sorri. Eles realmente pensaram que as contas iriam se pagar magicamente. Então outra mensagem. Papai está perdendo a cabeça. Ele disse que você fez algo com a casa. Oh, isso estava ficando bom. Eu podia imaginá-lo, pisando forte no escuro, gritando com minha mãe enquanto ela chorava sobre o Wi-Fi estar fora do ar. 1 hora depois, outra ligação. Desta vez eu atendi. No segundo em que atendi o telefone, a voz da minha mãe me atingiu como um furacão. Chico, nós não sabemos o que aconteceu. A energia acabou, a internet caiu, a conta de água. Dash, você não pagou. Eu disse simplesmente, silêncio. Então, em voz baixa, ela falou, você pagou por estes? Eu quase ri. Você está falando sério. Quem mais você achou que estava pagando por eles? Seu pai, disse ela e se cortou. Eu já sabia que meu pai era orgulhoso demais para admitir que ele não tinha ideia de como as coisas funcionavam. Ele provavelmente disse a ela que estava tudo bem, que a casa funcionaria como mágica, mesmo sem mim. Não é mais problema meu, eu disse. Chico, por favor, nós não queríamos dizer... Dash. Eu desliguei. Pensei que fosse o fim. Eles descobririam. Talvez meu pai finalmente saísse da sua zona de conforto e conseguisse um emprego. Talvez minha mãe pegasse mais horas. Talvez eles vendessem algo para manter as luzes acesas. De qualquer forma, não era problema meu. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem do meu banco. Alerta de fraude. Tentativa suspeita de login detectada. Sentei-me rapidamente, meu coração batendo forte, e verifiquei meu e-mail. Mais 3 alertas. Alguém tentou acessar minha conta e eu já sabia quem era. Entrei imediatamente e escaneei minhas transações. Nada havia sido levado ainda, mas lá estava. Uma tentativa de redefinição de senha, outro login com falha, e então um terceiro. Eu cerrei o maxilar. Meu pai deve ter ficado realmente desesperado. Liguei para Thaís e ela atendeu imediatamente. Eu estava prestes a ligar para você. Ela sussurrou. O pai está surtando. Ele continua gritando sobre dinheiro. Ele ficou no computador a manhã toda. Dash. Eu exalei bruscamente tentando entrar na minha conta bancária. Ela ficou em silêncio por 1 segundo, então xingou baixinho. Ele tem minhas senhas antigas. Eu perguntei, provavelmente, ela admitiu. Você sabe como a mãe costumava mantê-las naquele pequeno caderno perto do computador? Eu sabia. Meu pai deve ter passado por aquela coisa, esperando que eu estivesse estúpido o suficiente para ainda
Usar as mesmas senhas do ensino médio. Chico, Thaís sussurrou. Ele está realmente chateado. Eu acho que ela hesitou. Eu podia ouvir gritos ao fundo, a voz do meu pai batendo portas, então minha mãe chorando. Eu acho que ele vai fazer algo estúpido, disse Thaís. As palavras de Thaís me arrepiaram. Eu acho que ele vai fazer algo estúpido. Eu agarrei meu telefone com mais força. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei. Ela abaixou a voz. Ele está dizendo que você nos arruinou, que você fez isso de propósito para ferrá-lo. Ele está falando sobre chamar a polícia. Eu quase ri. Por não pagar as contas? Dele? Eu não sei, ela sibilou. Ele está perdendo o controle. A mãe está chorando, diz que vai falar com você, mas ele não quer ouvir. Ele está dizendo que não vai escapar dessa. Chico, acho que ele quer ir atrás de você. Isso tirou o sorriso do meu rosto. Eu esperava que meu pai ficasse desesperado para implorar. Talvez até tentasse me fazer sentir culpada. Mas para ele pensar que poderia se vingar de mim, isso era um novo nível de estupidez. Tranque a porta, eu disse a ela. Se ele fizer alguma loucura, me ligue. Desliguei e imediatamente mudei todas as senhas. Eu tinha contas bancárias, serviços de streaming, e-mail, até meu login da Amazon. Então, liguei para o meu banco e disse a eles que alguém tentou me hackear. Eles bloquearam minha conta tão fortemente que até eu tive problemas para entrar por algumas horas. Pensei que era o fim. Estava completamente errado. Naquela noite, Rigor e eu estávamos relaxando em seu apartamento, jogando algum jogo idiota no Xbox, quando alguém bateu na porta com força. Rigor parou o jogo. Você está esperando alguém? Ele perguntou. Eu não era e já estava com um mau pressentimento. Levantei, fui até o olho mágico e senti meu estômago embrulhado. Era meu pai. Ele estava parado no corredor, punhos cerrados, respirando como um touro prestes a atacar. Quem é? Igor ligou. Eu dei um passo para trás da porta. Meu pai. Igor se levantou. Cara, o que está acontecendo? Outro estrondo. Chico abriu a porta. Eu não me mexi, ele bateu forte de novo. Dessa vez eu sei que você está aí. Você acha que pode simplesmente ir embora disso? Rigor olhou para mim. Cara, devemos... Antes que ele pudesse terminar, meu pai chutou a porta. Foi isso. Peguei meu telefone e liguei para o 190. Meu pai tinha acabado de aparecer no meu apartamento. Eu disse ao despachante que ele estava batendo na porta, gritando comigo. E ele apenas tentou chutá-la. Igor deu um passo para trás. Chico, isso é loucura. Eu encontrei seus olhos. Sim, eu sei. Eu segurei o telefone no meu ouvido, enquanto... Meu pai continuava gritando, você ingrato. Você acha que pode simplesmente ir embora? Você nos deve, você, senhor. Os policiais estão a caminho, disse o despachante. 2 minutos depois eu ouvi sirenes. Então a voz do meu pai cortou a batida na porta. Polícia, abre! Eu abri a porta bem a tempo de ver 2 policiais algemando meu pai. Seu rosto estava vermelho, seu peito arfando. Mas quando ele me viu parado ali observando, seus olhos mudaram. Não havia arrependimento nem constrangimento, apenas ódio puro. Você fez isso, ele rosnou enquanto o levavam para longe. Eu apenas fiquei ali observando impassível, porque a verdade é que ele fez isso consigo mesmo. Eles levaram meu pai embora naquela noite, mas eu sabia que não tinha acabado. Thaís me ligou 1 hora depois. Mamãe está perdendo o controle. Ela disse. Ela está chorando e dizendo que é tudo culpa sua. Sim, isso parece certo, eu disse. Ela continua dizendo que você tem que consertar isso. Ela já está ligando para as pessoas tentando conseguir dinheiro para a fiança. Eu quase ri. Com que dinheiro? Silêncio, porque nós 2 sabíamos que eles não tinham eletricidade, nem internet, nem economias, e agora nenhuma figura paterna para gritar com todos enquanto fingiam estar no controle. Sem mim, eles estavam afundando rápido. Eu deveria ter me sentido mal, mas tudo o que senti foi alívio. Fique de olho nela, eu disse a Thaís. Se ela fizer alguma loucura, me ligue. E com certeza, Thaís me mandou uma mensagem na manhã seguinte. A mãe está vendendo suas coisas. Eu congelei, então liguei para ela. Ela atendeu imediatamente com a voz afiada.
Eu disse para você consertar isso. Você está vendendo minhas coisas? Uma pausa então sem rodeios. Precisamos de dinheiro, Chico. Eu cerrei meu maxilar. Então você está roubando de mim. Você não mora mais aqui. Ela explodiu. Você deixou tudo isso para trás. Está em nossa casa, o que a torna nossa. Ela não tinha remorso nem culpa, apenas direito. Estou chamando a polícia, eu disse. Não ouse, ela respondeu, mas desliguei e liguei para a polícia. 2 horas depois recebi uma ligação de volta. Falamos com sua mãe, o policial disse. Não está feliz, mas concordou em guardar suas coisas até que você possa pegá-las. Mandei. Uma mensagem para Thaís. Estou indo. Mas eu deveria saber que eles não estavam prontos, porque quando cheguei em casa, algo fez meu estômago embrulhar. Meu carro parado na garagem não deveria estar lá, porque eu o deixei no apartamento de Igor. Desliguei o motor, meu coração batia forte. Meu carro não estava apenas ali, ele estava sendo dirigido. O banco da frente estava dobrado, como se alguém estivesse sentado nele. Meu porta-luvas estava aberto, e o pior de tudo, o tanque de gasolina estava quase vazio. Eu cerrei meus punhos. Eles roubaram meu carro. Antes que eu pudesse sair, a porta da frente se abriu. Minha mãe saiu com os braços cruzados. Você chamou a polícia para mim? Ela disse. Você roubou meu carro. Eu atirei de volta. Ela zombou. Estava apenas sentado lá, você não estava usando. Olhei para ela tentando processar a insanidade dessa lógica. É meu carro. Como você conseguiu? Ela não respondeu, mas eu já sabia que eles tinham uma chave reserva. Mãe, eu disse, minha voz perigosamente calma. Se você não me der minha chave, eu vou chamar a polícia novamente. Sua expressão vacilou, apenas por 1 segundo. Então, sem uma palavra, ela entrou furiosa. 1 minuto depois, ela voltou e jogou a chave em mim. Ela bateu no meu peito e caiu na grama. Você está feliz? Ela cuspiu. Eu peguei a chave, mantendo minha raiva sob controle. Estou pegando minhas coisas, e então vou embora para sempre. Passei por ela direto para dentro de casa. Thaís estava esperando no corredor, parecendo tensa. Ela pegou seu laptop e o pendurou. Ela sussurrou. Fechei meus olhos, inspirei e expirei. Virei-me para minha mãe. Where is my laptop? Onde está? O meu laptop? Ela levantou o queixo. Eu disse que precisávamos de dinheiro, era isso. Peguei meu telefone, disquei 911 pela 2ª vez naquela semana e a deixei assistir. Sim, eu quero denunciar um veículo roubado e propriedade roubada, eu disse, olhando-a fixamente nos olhos. Minha mãe acabou de admitir que penhorou meu laptop sem permissão. A cor sumiu do rosto dela. Dessa vez, foi ela quem teve que lidar com os policiais. No momento em que minha mãe percebeu que eu não estava blefando, ela entrou em pânico. Você não pode fazer isso, ela sibilou sua voz baixa. Eu sou sua mãe, eu a ignorei. Sim, policial, eu tenho provas de que ela admitiu ter pego meus pertences e penhorado. Eu disse ao telefone. Eu quero prestar queixa. Thaís ficou congelada, seus olhos disparando entre nós. As mãos da minha mãe estavam tremendo agora. Ela parecia completamente surpresa. Como se pensasse que poderia continuar empurrando, e eu nunca empurraria de volta. Chico, ela tentou novamente, mais suavemente dessa vez, como se estivesse implorando. Estamos lutando. Seu pai está na prisão. Eu não tive escolha. Você teve uma escolha, eu disse. Você poderia ter trabalhado mais, poderia ter vendido suas próprias coisas, poderia ter pedido ajuda em vez de me jogar fora como lixo. Ela piscou rapidamente, seu rosto se contorcendo. Eu estava com raiva. Eu ri. Sim, então eu ouvi sirenes. Do lado de fora. Minha mãe pulou. Alguns minutos depois, 2 policiais entraram pela porta. Senhor, você ligou sobre propriedade roubada? Um deles perguntou. Ela assentiu e apontou para minha mãe. Ela pegou meu laptop e o destruiu. Eu disse, eu quero prestar queixa. Minha mãe engasgou, como se eu a tivesse esfaqueado. Chico, não faça isso, ela implorou. Os policiais se viraram para ela. Senhora, isso é verdade? Ela hesitou. Seus olhos dispararam para mim, para Thaís, depois de volta para os policiais.
Eu podia vê-la calculando, tentando descobrir se poderia mentir para sair dessa. Então Thaís falou. Ela mesma disse a ele um pouco antes de ele ligar para você. Minha mãe virou a cabeça para Thaís tão rápido que foi quase assustador. Você, sua pequena... Senhora, um dos policiais a interrompeu. Você tem um recibo da loja de penhores. O rosto dela caiu. Ela sabia o que estava por vir. Eles a levaram para fora. Eu observei pela janela enquanto eles conversavam com ela por alguns minutos. Então, de repente, algemas. Ela estava lutando, começou a chorar, gritando. Vizinhos espiaram através das persianas. A rua inteira provavelmente a ouviu, lamentando sobre como ela era apenas uma mãe lutando e como isso era injusto. Thaís ficou ao meu lado, olhando pela janela. Ela engoliu em seco. Isso está realmente acontecendo? Eu balancei a cabeça. Sim. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Então meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você vai se arrepender disso. Meu peito apertou. Eu li novamente e então percebi que meu pai tinha sido solto em bailo. No momento em que vi aquela mensagem, eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Alguém tinha resgatado meu pai e eu tinha uma boa ideia de quem, provavelmente, um de seus antigos companheiros de bebida, ou talvez até mesmo um parente distante que não tinha entendido a história completa. De qualquer forma, ele estava fora e ele estava chateado. Eu mostrei a mensagem para Thaís. O rosto dela ficou pálido. Chico, você precisa ir embora. Não, eu disse. Sim. Eu me virei para os policiais que ainda estavam lá fora lidando. Com minha mãe. Posso entrar e pegar o resto das minhas coisas? Um deles assentiu. Desde que esteja tudo bem com sua irmã. Thaís já estava se mudando. Vamos fazer isso rápido, eu disse. Subimos e empacotamos tudo o que era meu. Roupas, videogames velhos, até as coisas idiotas que eu tinha deixado para trás, pensando que voltaria para pegá-las um dia. Eu não voltaria nunca. Enquanto carregava a última caixa para o meu carro, minha mãe ainda estava chorando na garagem, implorando aos policiais para deixá-la ir. Isso é um mal-entendido. Ele é meu filho. Ele não faria isso comigo. Eu simplesmente passei por ela, despreocupado. Ela gritou meu nome como se isso fosse mudar magicamente alguma coisa. Eu entrei no meu carro. Thaís ficou na minha janela, mudando de um pé para o outro. Eu não quero ficar aqui, ela disse. Eu suspirei. Eu sei que você não quer, mas você só tem 2 anos até os 18. Ela assentiu, olhos vidrados. Eu vou ficar bem. Vou ficar quieta e manter minha cabeça baixa. Me ligue se alguma coisa acontecer. Ela assentiu novamente. Então, faróis apareceram na rua. Um carro entrou na nossa rua. Meu estômago apertou. Deixei meu pai. Ele parou assim que eu liguei o motor. Ele mal teve tempo de sair antes de eu colocar a marcha ré e voltar para a rua. Ele olhou para mim, olhos cheios de raiva, como se estivesse prestes a se aproximar e tentar algo. Eu abaixei minha janela, apenas o suficiente para carregar minha voz. Se você tentar se aproximar de mim novamente, vou entrar com uma ordem de restrição, as mãos dele cerradas em punhos. Você acha que é melhor do que nós? Eu sorri. Eu sei que sou. Então eu fui embora. Essa foi a última vez que os vi. Eu bloqueei os números dos meus pais. Mudei minhas informações bancárias. Mudei para um novo lugar e nunca olhei para trás. Thaís resistiu por 2 anos, assim como ela disse que faria. No minuto em que ela fez 18 anos, ela se foi. Ela se mudou com um amigo e foi para a faculdade. Nós ainda conversamos o tempo todo. E meus pais? Meu pai nunca teve um emprego. Minha mãe perdeu a casa 1 ano depois. Eles pularam de um lado para o outro por um tempo, queimando pontes com a família. E na última vez que eu vi, eles estavam alugando um apartamento decadente em uma parte ruim da cidade. Eles tentaram entrar em contato comigo. Mensagens do Facebook, números desconhecidos, até mesmo cartas. Eu nunca respondi porque eles fizeram. A escolha deles naquele jantar de Natal e eu fiz a minha. Agora me diz, na sua opinião, é possível perdoar e recomeçar após anos de abuso emocional e conflitos familiares? E como você reagiria se precisasse cortar laços com sua própria família para proteger sua saúde mental e emocional?
Escreve aqui nos comentários. E não esquece, se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também assim. Você não perde nenhuma história emocionante de amor ou de drama familiar. E me diz também qual tipo de história você prefere.